Então, gente, para finalizar a unidade 2, nós temos aqui, né, falando sobre as máquinas complexas. Quando a gente iniciou a nossa conversa sobre as máquinas, antes de falar das máquinas simples, eu disse para vocês que as máquinas foram criadas pelo homem para facilitar a nossa vida, facilitar diferentes atividades humanas, certo? Aí existem máquinas mais simples, como por exemplo um abridor de latas ou uma tesoura, e existem máquinas mais complexas, que são combinações de várias outras máquinas, certo? Então, essas máquinas complexas também estão muito presentes no nosso dia a dia, como por exemplo no computador, no celular, na geladeira, no carro, certo? São máquinas mais complexas, mas que fazem parte do nosso cotidiano, então por isso a importância de nós conhecermos, tá bom? Então, primeiro nós temos aqui, né, tem aqui motores de automóveis. Com a finalidade de transmitir força e movimento nos motores de automóveis ao acoplamento de polias ou roldanas. Uma correia é utilizada para que todas as polias acopladas funcionem com a mesma velocidade. Há muitos sistemas de polias nos automóveis. Então, aqui do lado nós temos, né, o esquema de como ocorre o funcionamento de, por exemplo, uma parte mecânica do carro, né, com a combinação de várias polias ou roldanas ligadas aí por essa correntinha, né, com essa cordinha que é a correia. Então tem aqui ó, do lado correia, tira estreita feita de material resistente usada para cingir algo, possibilitando seu movimento, certo? Então nós temos aqui máquinas térmicas e de desenvolvimento industrial. A descoberta do fogo foi um grande marco para a história da humanidade. Com o tempo, o ser humano foi capaz de controlá-lo. Passou a utilizar a energia térmica, ou seja, a energia associada à temperatura ou à mudança de temperatura entre dois sistemas. Porém, somente no século XVIII foram desenvolvidas as máquinas térmicas, instrumentos que transformavam a energia térmica em energia mecânica. Essas máquinas foram usadas para substituir a força muscular humana e a força de animais na realização de tarefas, como a extração de carvão em minas, sendo usada em larga escala durante a Revolução Industrial. No começo, as máquinas térmicas eram alimentadas com carvão e usadas como fonte de energia para o aquecimento das casas. Com a Revolução Industrial, a demanda por esse combustível aumentou, pois as máquinas térmicas passaram a ser usadas nos transportes e nas indústrias. Isso exigiu uma extração mais eficiente em minas cada vez mais profundas. O desenvolvimento técnico-científico, intensificado durante a Revolução Industrial, contribuiu para que muitas das máquinas a vapor fossem substituídas pelas máquinas elétricas. Então, gente, as máquinas térmicas elas são utilizadas pelo homem há bastante tempo, certo? Mas, né, tiveram maior importância aí durante o processo da Revolução Industrial. Historicamente, vocês já devem saber um pouco sobre a Revolução Industrial, né? E junto com ela veio a Revolução Técnico-Científica, onde foram melhorados várias áreas do conhecimento humano, principalmente para facilitar o funcionamento das indústrias, para o desenvolvimento da indústria. Então, na época da Revolução Industrial, inicialmente, a maioria das indústrias utilizavam como fonte de energia para os seus processos de produção as máquinas a vapor. Então, são máquinas que são um tipo de máquina térmica. Além disso, né, também essa energia térmica era utilizada para o aquecimento de casas durante o inverno, para cozinhar, enfim, para várias outras finalidades, certo? Aí aqui no livro de vocês ele traz o primeiro exemplo sobre máquina térmica, que são as chamadas máquinas a vapor. Temos aqui, ó, máquina a vapor é um sistema que opera em ciclos, convertendo energia térmica proveniente da queima de algum combustível. Esse combustível pode ser carvão, pode ser madeira, certo? Em energia de movimento para realizar determinado objetivo, como mover algo ou suspender uma carga. Historicamente, a primeira máquina a vapor conhecida foi construída no século I pelo matemático grego Herón de Alexandria. Para quem não sabe, né, Alexandria foi um lugar lá desde a antiguidade, entrando um pouquinho aí
para a Idade Média, Idade Moderna, sempre foi um local de muito conhecimento, tanto é que tinha a famosa Biblioteca de Alexandria, que era a biblioteca mais completa já conhecida na época, certo? Isso porque Alexandre o Grande, né, ele dava muito valor ao conhecimento e por isso ele desenvolveu em Alexandria, né, a cidade que levava o seu nome, muito conhecimento. Então tornou-se a capital, vamos dizer assim, da modernidade, do conhecimento e tudo mais, certo? Então, continuando aqui sobre a história aqui da primeira máquina a vapor, né? Ela ficou conhecida como a Eolípila, também chamada de máquina de Heron ou máquina térmica de Heron, sendo constituída por uma esfera metálica oca com pequenos tubos por onde saía o vapor. Então, aqui do lado direito do livro de vocês tem uma figura, né, uma ilustração de como seria essa primeira máquina a vapor, certo? Ela era preenchida com água e aquecida por baixo. Tá vendo que tem a madeira aí aquecendo a água no interior da máquina, certo? Essa água aquecida, né, gerava vapor e esse vapor saía pelos tubos, certo? Fazendo provavelmente essa esfera girar. Com esse invento, Heron queria provar a existência de uma pressão do ar sobre os corpos. Posteriormente, muitos outros projetos foram executados, alguns aperfeiçoados, como o modelo de Denis Papin, físico francês, inventor da máquina, da marmita de Papin, uma máquina que tinha por objetivo aquecer a água a temperaturas superiores ao seu ponto de ebulição, sendo um precursor das autoclaves, né, que são máquinas utilizadas para esterilizar instrumentos em hospitais, em laboratórios e etc. Mais conhecidas como panelas de pressão. Então vejam aí, né, essa máquina que está aqui a figura abaixo, né, a ilustração aqui da marmita de Papin, nada mais era do que um precursor das nossas panelas de pressão e das modernas autoclaves que são utilizadas hoje, que são muito importantes, principalmente dentro da área médica, tá bom? O inglês Thomas Newcomen foi o inventor da primeira máquina a vapor que atendia às necessidades econômicas da época. Essa máquina tinha o papel de bombear água de lençóis subterrâneos que por muitas vezes os mineradores encontravam nas escavações das minas de carvão. Utilizando o vapor de água produzido por uma caldeira aquecida pela queima de carvão, criava-se um vácuo, né? Esse vácuo puxava a água que estava, né, inundando as minas, impedindo assim a extração do carvão, certo? Ela ficou conhecida como a máquina atmosférica de Newcomen. Então tem aqui a ilustração também do livro de vocês sobre esta máquina, né? Então criava através do vapor da água um vácuo que sugava aí a água do interior das minas. Com aprimoramentos da máquina de Newcomen, James Watt, engenheiro britânico, conseguiu melhorar o trabalho das minas, diminuindo o tempo de drenagem da água. Além disso, James Watt aplicou os princípios que condicionavam o funcionamento das máquinas térmicas nos maquinários das fábricas, nas locomotivas e nos navios, entre outros. Então ele foi aperfeiçoando essas máquinas para serem utilizadas com outras finalidades, como por exemplo, como ele falou, locomotivas e em navios, certo? Então temos aqui também uma figura, tem aqui ó, a fotografia da réplica da máquina a vapor de James Watt, aqui, e aqui o esquema de funcionamento desta máquina, né, que tinha a intenção aí também de criar um vácuo para fazer a retirada dessa água das minas, só que de uma forma mais melhorada, porque esse processo se tornava mais rápido do que a máquina de Newcomen, certo? Temos aí também o primeiro veículo a vapor. Em 1770, o engenheiro francês Joseph Cugnot construiu um veículo de transporte de carga com funcionamento a vapor, que ficou conhecido como o Fardier. Também ficou famoso por protagonizar o primeiro acidente de automóvel do mundo. Olha só que curiosidade bacana, né?
pois bateu contra uma parede de tijolos um ano depois. Nós temos aqui a figura, a ilustração dessa máquina, né, que foi o primeiro veículo a vapor, um veículo de cargas. Chegamos aqui nos nossos refrigeradores, né, mais moderninhos do que as máquinas que nós vimos até agora. Temos aqui, a máquina a vapor transformava energia térmica em energia mecânica, utilizando vapor para mover o motor. O mesmo princípio de transformação de energia empregado nas primeiras máquinas a vapor foi utilizado para o desenvolvimento dos refrigeradores, que transformam em energia térmica a energia elétrica, usada para comprimir o gás refrigerante. Não é o refrigerante que a gente bebe, tá? É um gás para refrigeração. A fim de trocar calor com o interior, os refrigeradores são capazes de utilizar a energia de movimento do motor, aqui no caso não é um motor mais a vapor, mas sim elétrico, para promover a circulação de um gás em suas tubulações. Esse gás, quando se expande, faz com que o interior seja resfriado. Então, o princípio do funcionamento de uma geladeira, portanto, né, transformar energia elétrica para comprimir um gás, né, por isso que tem um compressor na geladeira, e esse gás ele é comprimido a uma elevada pressão, certo? Ele é realmente bastante comprimido, e quando ele é solto, vamos dizer assim, do compressor, quando ele se solta dentro do sistema do refrigerador, quando isso acontece, então ele deixa de estar comprimido, ele se expande, no caso, ele gera, né, uma baixa temperatura, então ele vai promover a troca dos alimentos que estão quentes no interior da geladeira para esse gás, né, que vai se tornar mais aquecido, certo? Resfriando assim os alimentos no interior do refrigerador, certo? Então temos aqui, ó, no final do livro de vocês, lá na página 314, nós temos um texto. Eu vou pedir para que vocês façam a leitura em casa, tá? Desse texto. Qualquer dúvida, pode me mandar lá no WhatsApp. Ele falando aí sobre os impactos gerados pelo desenvolvimento tecnológico, principalmente no meio ambiente. Então, que tipo de impacto esse desenvolvimento tecnológico, essas máquinas complexas que fazem parte do nosso dia a dia tem sobre o ambiente, certo? Eu vou pedir para que vocês façam a leitura da página 314 até a página 315, são apenas 2 paginazinhas, e me faça um resuminho, tá bom? De no máximo uma página, ok? Um resuminho sobre essas 2 últimas páginas do livro. Além disso, você vai fazer as atividades da unidade 2. Eu acho que já tinha mandado vocês fazerem algumas atividades, certo? E aí vocês vão fazer a atividade da unidade 2. Lembrando que além do atividades, do tarefa, do Max Desafio e do Você Aprendeu, né? Deixa eu ver se tem algum jogo rápido aqui. Parece que não tem, né? Não tem nenhum jogo rápido. Ah, tem aqui, ó. Aqui na página 306 tem um jogo rápido. E peço também para que vocês tentem realizar uma experiência que está... Deixa eu ver onde é que está a experiência. A experiência está aqui na página 309 do livro de vocês, tá? Tem um nome aqui investigando o assunto. É uma experiência sobre plano inclinado, uma máquina simples, nós já estudamos. E os materiais são materiais básicos que possivelmente você tem em casa, tá? É barbante, elástico, livro, garrafa PET e régua. Ok? Tentem fazer essa atividade e também me enviem junto com o restante das atividades da unidade 2. Eu vou deixar um outro tópico com uma atividade avaliativa, que é um seminário falando sobre fontes renováveis e não renováveis de energia e as formas de produção de energia, certo? Que vocês devem gravar um vídeo e me enviar. Eu vou explicar melhor lá neste tópico, tá? Cheiro, beijinho no coração.